Graça e paz, amado, maravilha do Senhor, joia preciosíssima do Todo-Poderoso Deus, corra linda, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Muito bem, café de hoje está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, versículo 9 e 10. Isso mesmo, não, é isso aí, 9 e 10, ok? Antes eu quero te agradecer, você que tem compartilhado, você que tem dado um joinha, um likezinho para nós aí, um gostei, né? E principalmente você que se inscreveu no canal, muito tem nos ajudado. Se você que não se inscreveu ainda, gente, corre lá, dá um cliquezinho lá nas letrinhas em azuis, que elas são um link que te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático, ok? E eu tenho um compromisso de orar por você. O que é o Café com Deus? É uma porção da palavra de Deus explicada e oração por você e sua família, ok? Está assim escrito lá em Atos 18, versículo 9 e 10. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Eita! Maravilha, gente! Olha, eu aprendo muitas lições aqui. Nós aprendemos muitas lições. Quais são as lições, pastor? Primeiro, Paulo agora está em viagem e foi para Corinto. Você lembra muito bem que ele teve em Tessalônica, ele teve em Bereia, né? Agora teve que sair de lá, fugido também, porque a turma é terrível, se levanta contra a verdade. O inimigo não deixa barato. Você trouxe a luz, as trevas ficam incomodadas porque ela é dissipada. Então, nós estamos vendo aqui Paulo agora chegando em Corinto, tá? Nessa cidade portuária importantíssima, fundada por Júlio César, tá? E ela é uma capital da província lá de Acaia, da Acaia, tá? Então nós aprendemos ali, era morada também do procônsul Gálio, tá? E procônsul é o governador. Então você vê a importância dessa cidade, uma cidade enorme que tinha um porto que saía comercialmente, vários navios para todos os lados, tanto para o Oriente quanto para o Ocidente. Então é uma cidade que tinha uma população muito grande e os judeus estavam muitos judeus morando lá, uma quantidade enorme de judeus, até porque agora já tinham sido proibidos de morar em Roma, tiveram que sair às pressas, e muitos deles, né, estavam sendo expulsos de Roma, não queria mais, o governador não queria que ninguém morasse mais em Roma, né? Nero, na sua loucura, não queria mais, então tiveram que sair todo mundo de Roma às pressas. É onde você encontra muito judeu em Tessalônica, você encontra muito judeu, né, aqui em Bereia, muito judeu morando principalmente aqui em Corinto, tá? Em Atenas, que nós passamos por lá também, né? Paulo na sua viagem missionária, na sua segunda viagem, essa ainda é a segunda viagem missionária. Então, terminando a segunda, ele vem aqui e ficar por um tempo. Deus manda ele permanecer um tempo ali, e para ele não temer. E olha que ele já estava sofrendo repressões. Por quê? Paulo tinha estratégia. Chegar num lugar, eu sou judeu, eu vou para a sinagoga, eu vou frequentar uma congregação que eu vou ter oportunidade de falar. É onde eu volto a bater na tecla. Tem muita gente que quer desenvolver o ministério dele, mas quer desenvolver na sede, na central, né? Não quer desenvolver, quer desenvolver na matriz, na central, não quer desenvolver em lugares pequenos. E é lá que você consegue desenvolver. Paulo está avançando assustadoramente, e o inimigo está ficando furioso com ele, porque aonde ele chega, ele estabelece igreja, ele firma estacas, ele discipula, ele forma lideranças, e ele continua a viagem, depois ele volta supervisionando. Lembra que ele está na segunda viagem, já tinha feito uma viagem ao mundo,
e anunciando aos gentios, a começar pelos judeus, né? E era uma cidade gentia, e muitos agregavam a fé, muitos judeus também se tornaram prosélitos, quer dizer, novos na fé, se converteram ao cristianismo, né? Então ele está avançando, ele está crescendo, mas ele é sempre assim. Vem discutir com ele, não consegue ganhar. Não. Ele consegue contestar na palavra e esses tais começam a jogar sujo. Bom, já que eu não venço ele na palavra, eu sou convencido por ele, eu não vou dar o braço a torcer. Eu vou levar ele aos tribunais. Foi o que fizeram com Paulo lá em Corinto. Levaram ele aos tribunais, né? E ele consegue convencer, até antes, o líder da sinagoga. Paulo está avançando assustadoramente, Deus está abençoando ele de uma maneira tremenda, tá? Essa cidade, que é uma cidade importantíssima, no Istmo, né? Entre dois mares, grandes mares, tá? De Egeu e Jônico. Entre esses dois mares ali havia um estreito de passagem de terra, né? E que fazia a separação entre esses dois mares, ali que foi fundada essa cidade importantíssima, que muita gente ia para lá, porque havia muita riqueza, muito comércio. Então Paulo, na direção do Espírito, ele está lá e o Espírito Santo fala com ele, fica aí, você vai ficar por um tempo, ninguém vai te fazer mal. Mas tentaram fazer mal a Paulo. Isso como conforta o coração da gente, quando a gente está no meio de uma luta tremenda, e Paulo estava até desanimado já ali em Corinto, por um tempo, tanto é que a Bíblia diz que ao chegar lá Timóteo, ao chegar os amigos, né, Silas, que ficaram para trás, numa outra viagem, foram para Tessalônica, né? Nós estamos vivendo um período assim. O livro de Atos dos Apóstolos, gente, é um livro muito lindo, muito maravilhoso, um livro histórico, que do capítulo 1 ao capítulo 12, ele vem falar de Pedro, dos apóstolos, Tiago, ele vem falar de Barnabé, ele vem falar de Estevão, do 13 em diante, ele vem falar de Paulo, das viagens missionárias de Paulo, que iniciou-se lá, né? Você lembra muito bem, com João Marcos e Barnabé, né? Também junto, que João Marcos desanimou, aí Paulo, agora na segunda viagem, leva Silas com ele, e Barnabé leva João Marcos, e depois Paulo chega a pedir a João Marcos para estar com ele. Então a coisa é muito linda, a missão está avançando, e agora Lucas, ele é um doutor, um médico. E por que ele fala de Paulo? Porque ele andou com Paulo, ele serviu com Paulo, né? Embora ele pastoreou, acho que a igreja de Éfeso, durante 6 anos, se não me foge a memória, acho que foi isso, 6 anos ficou lá, porque Paulo deixou, ele colocou ele lá, mas ele teve com Paulo depois em Roma, ele teve numa viagem missionária com Paulo, acompanhou ele, por isso que ele conta detalhes, ricos em detalhes, né? E como escritor, ele vem escrever essa carta, esse livro aqui de Atos, lá no ano 61, né, na era cristã. Então, foram 30 anos de história para se escrever. Então, ele está trazendo para nós detalhes aqui. Paulo agora está um pouco deprimido, desanimado, porque o peso da responsabilidade, da perseguição, né? Além do cuidado das igrejas, quer dizer, abrir igrejas, porque ele era um apóstolo, que apóstolo quer dizer enviado. Abrir igreja, ele não era um dos 12, você lembra disso, ele teve encontro com Jesus no caminho de Damasco. Mas ele, né, podemos dizer assim, é o 13º apóstolo, e que viria substituir, talvez, a Judas, que suicidou-se, né? Embora escolheram lá entre José e Matias, saiu Matias, vocês já conhecem essa história que nós já contamos aqui, mas eu aprendo aqui lições extraordinárias, que esse homem é um desbravador, é um guerreiro que abre igrejas, que discipula, que forma lideranças, que nomeia autoridades para cuidar das igrejas, e ele continua fazendo missão, ele não para. Ele fica um tempo mais, aonde Deus determina. Em Éfeso, por exemplo, ele ficou em muito pouco tempo, saiu de lá. Por quê? Porque
Deus, assim, né, orientou que ele não ficasse muito tempo, e até voltou lá, escreveu carta a Éfeso, você sabe disso, né? Mas, veja só, ele passa depois para ver como é que estão as igrejas, fortalecê-las, contando os milagres, as maravilhas que Deus vai fazendo nas suas viagens, nas suas andanças, e sabendo dos irmãos também experiências novas, trocando experiências, edificando os irmãos. Gente, isso é lindo demais, né? Que trabalho maravilhoso, e dando obediência à igreja que o enviou, na submissão de Antioquia. Ele volta lá, ele vai ter com os apóstolos também em Jerusalém, né? Em algumas viagens, mas a obediência que ele presta é a igreja que o enviou. E que missionário, que apóstolo, né? Que trabalho fantástico. Mas é natural que o peso, a responsabilidade das igrejas, o desejo de abrir mais, de alcançar vidas, a perseguição implacável contra a vida dele, tentando os matar, né? Porque havia muita maldade, e como há hoje, contra quem faz o bem, contra quem prega a verdade, a palavra, né? E nós somos perseguidos, injuriados, Jesus disse isso, mas alegrai-vos, porque será grande o vosso galardão. Não é fácil servir a Deus. Quem fala que é fácil é porque não serve na maneira de entrega, né? Uma entrega. É maravilhoso, é compensador. A alegria que invade o nosso coração não tem dinheiro que paga, não tem preço. Entenda bem, é algo inefável, estupendo, extraordinário. Então é bom demais. Paulo está vivendo uma experiência fantástica. Então ele está avançando, ele está crescendo. Você vê no versículo 5, né? Os irmãos vieram lá da Macedônia, lá de Tessalônica, né? Para estar com ele, Timóteo, como eu disse aqui, o próprio Silas, vieram para estar com ele e trazer boas novas, boas notícias, como o campo estava, né, crescendo nos lugares que ele implantou a igreja, e aquilo fortalecia ele, e criou ânimo nele para pregar mais, para falar sobre Jesus, né, mesmo com as resistências que vinham. Teve lugar que ele teve que sacudir o pó do seu corpo, da sua sandália, que Jesus ensinou isso, porque os judeus não aceitavam. Lá no versículo 6 fala isso. Aí no versículo 7, Tito Justo, ele passou a pregar ali na casa dele. Por quê? Porque ele foi agora resistido na sinagoga, não permitiam mais que ele pregasse lá. Então ele vai para a casa desse Tito, o justo, que o recebe, e ele faz lá um ponto de pregação, vamos pôr assim, para quem estava interessado em receber. No versículo 8 fala de Crispo, que é o chefe da sinagoga, né? Onde Paulo ganhou ele se converteu ao cristianismo e foi inclusive batizado. Paulo batizou muito poucas pessoas, mas uma das coisas que ele, para o seu ministério, faz questão de batizar esse homem de Deus. No versículo 9 e 10 é onde nós lemos o consolo que o Espírito Santo traz para ele, que Deus fala com ele, para dizer: não tema, continua, estou contigo, nada vai te fazer mal. É onde ele estabelece e fica, o versículo 11 fala que ele ficou 1 ano e 6 meses naquela cidade. Poucos lugares ele ficou tanto tempo assim. Por quê? Porque a cidade é uma cidade de expressão, que vinha gente de tudo quanto é lugar e precisava evangelizar aquele lugar, né? O Porto recebia gente de tudo quanto é lugar do mundo, tá? Uma cidade de uma expressão importantíssima comercialmente falando. No versículo 12, Paulo é acusado pelos judeus, né, perante Gálio. Então olha só, levaram ele ao governador, fizeram uma acusação, e naquele tempo o julgamento era rápido. E quando começaram a falar sobre o que ele defendia, que ele trazia um ensino diferente do que eles estavam acostumados e tal, aí Gálio falou: olha, essas questões de judeu eu não quero saber, eu julgo outras causas, isso daí não, vocês se viram para lá. E eles ficaram revoltados, porque eles pegaram o chefe da sinagoga, que devia ser o sucessor, tá? Eu acabei de falar aqui agora que era o que era. Oh meu Deus, deixa eu localizar aqui. Tito Justo não. Lá, deixa eu pegar aqui.
Eles pegaram o homem e espancaram ele. Acho que é versículo 17, Sóstenes, isso. Versículo 17 diz aqui para nós, olha só. Então todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém, a Galho, nada destas coisas o incomodava. Quer dizer, espancaram o homem na frente do juiz. Ele não está nem aí. Entende? O procônsul, o governador, o homem que julgava as causas, ele não estava nem aí para isso, porque eram questões dos judeus para lá, com os gregos, ele não estava nem aí para isso. Então você vê como que a coisa está ficando terrível, né? E aí na próxima nós vamos falar um pouquinho sobre Paulo, quando chega ali, encontra, né, a Áquila e Priscila. Nós vamos falar sobre isso na próxima aí, ok? Mas você vê, tá na direção de Deus, Deus avança, Deus abençoa a pessoa. Quando você obedece a palavra, quando você se dispõe a deixar Deus cumprir os propósitos na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida, meu amado. Não é à toa que Jesus veio a essa terra e nasceu da Virgem Maria, e lá num coxo de animal, e cresceu, e se desenvolveu no nosso meio, e abençoou, curou, fez maravilhas, milagres, sinais, prodígios, mas foi traído, vendido, com preço de escravo, foi torturado, chicoteado, carregou um madeiro pesado, e ainda cravaram a coroa de espinho na sua cabeça, e fizeram lá no Calvário ele carregar o madeiro até lá, e lá cravaram as suas mãos, seus pés. Tudo ele suportou. Por quê? Porque era plano de Deus, projeto para salvar a minha vida, a sua vida. Recebe isso aí. Há um plano para cada um de nós, um plano de felicidade, de salvação para nós. Recebe a salvação em Cristo Jesus e deixa Deus cumprir os propósitos na sua vida. Paulo está sendo bem sucedido, abençoado. Por quê? Porque está andando na direção do Espírito Santo. Atos, por exemplo, que nós estamos aprendendo, esse livro, ele é os atos do Espírito Santo na vida desses homens de Deus, os apóstolos. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, coloca essa vida nas tuas mãos, que está recebendo a tua gloriosa palavra. Abre o entendimento da sabedoria. Abençoa também a Alcina Lúcia, ó Deus, e aí Holanda Pinho, essas irmãs abençoadas, minhas primas lá de Vicente Carvalho, Rio de Janeiro. Deus, que tem as suas causas que precisam ser atendidas pelo Senhor. Tem misericórdia, abençoa tuas filhas. Deus, dá forças a elas, renovo, milagre na vida delas. Atende o seu clamor. Toma Leda Ferreira da Silva de Magalhães também, e a sua família, lá de Campinas, São Paulo. Toma a Nana Homem, e família também, lá de Florença, Deus, Itália. Ela é natural de São Francisco, da Califórnia, Estados Unidos, e hoje vive na Itália. Abençoa ela, Senhor, a sua família lá em Florença. Abençoa também, ó Deus, a Rosileia Parreira Gomes e família, Ulisses Hermínio, ó Deus, e família, lá de Maputo, Moçambique, Pai amado. Abençoa também, ó Deus, a Rossini José Sá e família, lá de Miracema, Rio de Janeiro. Também o Roger Pinheiro e família, lá de Itaúna, Minas Gerais. Abençoa Adriano Freitas também, Deus, e a sua esposa Maria José Silva e família, lá de Belém. Abençoa Decleis, Dinche, Nandos, Savela e família, lá de Chimoio, Moçambique também. Abençoa o Gerson Barreto e família, meu amigo Gerson. Ruimar Salgado e família. A Lena Mendes, meu pai, que pede também pela sua vida espiritual e saúde física, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo. Me ajuda aí compartilhando, hein?